Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição desse trimestre. Estamos já na lição de número 5. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da lição, eu quero dizer para você que através desse vídeo da lição número 5 nós faremos um sorteio. Sortearemos mais uma assinatura da lição. Para você que participou do sorteio lá na lição número 1, vai acontecer da mesma maneira. Basta você deixar aqui o seu nome no comentário do vídeo, né? Deixa o seu nome e de onde você é e você estará automaticamente participando do sorteio. Se você estiver abrindo o vídeo diretamente lá no WhatsApp, se alguém te encaminhou, você tem que clicar no link do vídeo para que você seja direcionado para o YouTube e lá então você conseguirá deixar o seu comentário. No seu comentário você deixa só seu nome e de onde você é. Você estará então automaticamente concorrendo ao sorteio de uma assinatura da lição. Lembrando que a assinatura essa valerá apenas a partir da próxima lição, da próximo trimestre. Então você receberá a assinatura da lição por um ano, você receberá a lição por um ano nos 4 próximos trimestres, ok? Nos 2 próximos trimestres de 2025 e nos 2 primeiros de 2026. Como que será o sorteio? Da mesma forma que fizemos lá na lição, no vídeo da lição número 1. Você vai deixar o seu nome, de onde você é, no comentário do vídeo, e nós faremos um sorteio então no próximo sábado lá no meu Instagram. Meu Instagram, daniel.stais7, anota aí. No próximo sábado, se eu não me engano, é dia 3 de maio, próximo sábado, às 8 da noite, eu farei ao vivo lá uma live no meu Instagram e nós faremos então um sorteio com as pessoas que deixarão o nome aqui no vídeo. Não esqueça nome de onde você é, ok? Inclusive o vídeo do sorteio lá na lição número 1 eu deixei lá no meu Instagram, tem lá o sorteio, inclusive deixei lá, é a Marlúcia aqui do Rio de Janeiro que ganhou a assinatura da lição, inclusive já fizemos a assinatura dela, então já está garantido para ela nos próximos 4 trimestres a lição da Escola Sabatina. Não deixe de participar, ok? Ah, Daniel, já tenho a assinatura da lição, já tenho a lição, já vou receber a lição nos próximos trimestres. Participe também, quem sabe se você ganhar, você possa aí presentear então alguém com essas lições aí que você estará recebendo. Ok? Não deixe de participar, basta deixar então o seu nome aqui no comentário, o seu nome, de onde você é, e você estará então participando do sorteio. 8 da noite, próximo dia 3 de maio, próximo sábado, nós faremos o sorteio ao vivo lá no meu Instagram, daniel.stais7, ok? Não deixe de participar. Bem, na lição da semana passada, nós vimos que as Nações parte 1, né? As Nações parte 1 na semana passada, as Nações parte 2 agora nessa semana, é o título da lição, né? Eu sempre falo o título, eu acabei esquecendo. As Nações parte 1 na semana passada e as Nações parte 2 nessa semana. As Nações parte 1, nós vimos na semana passada, justamente que desde a entrada do pecado no mundo, os seres humanos, eles tentam, de alguma forma, resolver o problema que o pecado traz. Né? O pecado traz problemas, tragédias, confusão, conflitos, morte, e os seres humanos eles tentam resolver esse problema por eles mesmos. Né? Eles vão se afastando cada vez mais do governo de Deus, lembrando que Deus ele desejava governar o seu povo, né? Mas os seres humanos eles vão se afastando e desejam então eles se autogovernarem. Então eles começam a se autogovernar e isso, como nós vimos, é a fórmula do fracasso, porque é pecador governando pecador. Enquanto nós temos um Deus, que é o nosso Criador, querendo nos governar, os seres humanos eles querem se autogovernar, né? E isso os leva para a autodestruição. Mas Deus ele separa um povo, né, para que ele fosse o governante desse povo, e esse povo que estivesse, né, então, sendo governado pelo próprio Deus, pudesse ser um exemplo para as outras nações e fizesse então com que as outras nações desejassem também ser governado por Deus. Mas aconteceu o inverso. Esse povo separado, que era para ser governado por Deus, ele deseja ser como as outras nações e ter um governo humano, né? Ter um rei humano. Né? Eles eliminam então Deus como o único rei, o único governante do seu povo, e eles então desejam ter um rei ser humano. Como nós falamos, é a fórmula do fracasso. É pecador governando pecador. É a fórmula do fracasso, essa é a grande realidade. E por isso nós vemos então, no decorrer das eras, né, das épocas, das eras, as coisas indo de mal a pior. Porque cada vez mais nós temos nos afastado de Deus, né, deixado Deus de lado no nosso governo e fazendo então com que nós mesmos nos governamos. Os seres humanos se autogovernando.
né? E aqui, como nós falamos na lição da semana passada, a gente fala isso no nível coletivo, mas também no nível individual. Quando nós, individualmente, eliminamos Deus da nossa vida e decidimos fazer aquilo que nós mesmos achamos que deve ser feito, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. E isso, como nós falamos, é a fórmula do fracasso. Porque eu, um pecador, querendo me autogovernar, que sou um pecador, é pecador querendo governar pecador. É a fórmula do fracasso, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E é por isso que a gente vê a humanidade se autodestruindo. E aí, na lição dessa semana, então nós vemos, né, Nações, parte 2, e aqui eu gostaria de lembrá-lo também, só abrir um parênteses aqui, nós combinamos que iríamos fazer um resumo, né, das lições que já passaram. Então nós vamos fazer um resumo nessa semana das 5 primeiras lições, depois na lição número 10, né, depois da 10 nós vamos fazer um resumo das lições até a 10, para depois fecharmos então com a 11, 12 e 13. Acho importante porque às vezes a gente já está na lição 5, às vezes a gente esqueceu uma ideia que a gente discutiu na lição número 1, na lição número 2, e às vezes a gente vai esquecendo essas ideias que são importantes para darmos continuidade ao estudo da lição. Então, nessa semana, antes de divulgar aqui a lição número 6, eu vou gravar um resumo da lição até agora, da lição 1 a 5. Né? Será um vídeo de 30 a 40 minutos, trazendo um resumo de tudo que nós já vimos, para darmos uma continuidade aí, não esquecendo dos conceitos já abordados, que é muito importante, porque às vezes a gente esquece. Né? A lição é longa, são 13 semanas. Né? Então é importante a gente dar uma relembrada para dar continuidade aí no estudo da lição deste trimestre. Tá bom? Então, fechando parênteses, voltando ao assunto da lição, nessa semana então nós estamos vendo Nações, parte 2, e é interessante que a lição ela começa abordando que no Éden, Deus era um verdadeiro professor, né? Além de criador, ele foi um verdadeiro professor, levando ensinamentos para os primeiros seres humanos, ensinamentos extremamente importantes, né? Ensinamentos, né, mostrando para os seres humanos tudo aquilo que eles deveriam fazer, tudo que era melhor não fazer, né? Tudo aquilo que eles deveriam fazer para não caírem em tentação, para não pecarem. Então Deus orientando, né, e dizendo, se pecar, né, as coisas vão ser ruins, né? Tanto que Deus falou, né, que o salário do pecado seria morte. Né? Então, se eles pecassem, eles morreriam. É interessante que lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, vai dizer assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está falando aqui, justamente aquilo que nós abordamos. Se desobedecer, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a lição ela traz aqui, de forma muito interessante, né, que Deus ele orienta os seres humanos a não adquirirem certo conhecimento. Né? Às vezes a gente acha que a gente precisa conhecer tudo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto de conhecer as coisas. Né? Sou sedento por conhecimento, gosto de ler, gosto de estudar e gosto de ter conhecimento, de agregar conhecimento. Mas perceba que aqui Deus ele está orientando os seres humanos a não adquirirem certo conhecimento, mas entenda que não adquirir certo conhecimento é não experimentar alguma coisa, entende? Porque o conhecimento sobre a existência do mal, eles estavam tendo, é evidente, porque Deus estava explicando, existe o bem, existe o mal, né? E Deus estava explicando tudo e disse, ó, não coma dessa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comer, vocês certamente morrerão. Então Deus ele está ali buscando proteger os seres humanos para que eles não experimentassem algo que os levaria à morte, entende? Então é evidente que eles tinham conhecimento de que o mal existia, mas Deus aqui está orientando para que eles não tenham esse conhecimento no sentido de experimentá-lo, entende? É interessante isso, né? Eu nunca bebi na minha vida, nunca usei drogas, né? Nunca experimentei, mas tenho conhecimento de que isso leva à ruína. Eu tenho conhecimento de que há uma grande possibilidade disso causar um grande mal, entende? E é por isso que eu não experimento. Então eu tenho conhecimento sobre as consequências, né, caso eu use alguma dessas substâncias. Eu tenho conhecimento, mas eu não experimento, entende? Eu não quero adquirir o conhecimento a nível de experimentar, porque eu sei que isso muito provavelmente vai me levar à ruína.
Essa é a ideia, né? Então, nesse ponto, é importante nós entendermos que todo conhecimento é bom? Não, é evidente que não, entende? No sentido de experimentar isso, né? Porque a gente vê no mundo as pessoas dizendo que não, tem que experimentar para saber se é bom ou não. Tem que experimentar para saber se realmente vale a pena ou não, se realmente é ruim, se realmente é bom. Não, não tem que experimentar, né? Então é isso aqui que Deus está falando. É disso que Deus está querendo proteger, do sofrimento, né? Infelizmente eles caíram, né? E a humanidade aí, a gente vê que cada momento está indo de mal a pior, né? E isso aqui como nós falamos na lição da semana passada, não é uma novidade do século XXI, as coisas irem de mal a pior. Na verdade, é a tônica da história da humanidade, né? Desde o início lá, quando os seres humanos eles pecam, né? Os primeiros seres humanos eles pecam, a tônica da história da humanidade, em cada geração, você entender que a humanidade está indo de mal a pior, né? Então não é uma novidade do nosso século. Ah, nossa, as coisas estão indo de mal a pior. Não, na verdade é a tônica da história da humanidade, e de mal a pior. Essa é a ideia quando a gente vê justamente a sucessão, né, das nações, dos reinos. A gente entende que as coisas vão indo de mal a pior. E a gente vai ver isso lá em Daniel capítulo 2, a lição ela aborda Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. É importante você ler esses capítulos depois com calma, né? O capítulo inteiro, e não ficar apenas nos versos aqui que a lição traz. Mas lá em Daniel capítulo 2, nós vemos que os seres humanos, né? O povo de Deus, aquele povo separado, que era para ser governado pelo próprio Deus, mas que pediu um rei terreno e se afastou cada vez mais de Deus, esse povo foi tão longe, que foi levado em cativeiro por Babilônia, né? O famoso cativeiro babilônico. E esse povo, então, que foi levado à Babilônia, tinha lá Daniel. Daniel, né, fiel a Deus, ele interpretou um sonho do rei. Você conhece essa história muito bem, mas é importante depois você ler com calma, né? E nesse sonho do rei, o rei ele sonha com uma estátua, né, que era ali feita de vários materiais, né, a cabeça de ouro, a parte do peitoral ali de prata, as pernas de bronze, né, os pés de ferro, e aí você tem depois a mistura do ferro com barro, né, parte de ferro, parte de barro. E é interessante, então Daniel ele interpreta o sonho, né, mostra que essa estátua ela representa uma sucessão de reinos, né, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, enfim, você tem a sucessão de reinos. E é interessante que alguns estudiosos eles trazem, a lição ela traz essa ideia, que essa sucessão ali é representada por alguns materiais. Você veja que os materiais eles vão perdendo valor, né, conforme essa sucessão, né? O ouro, depois a prata, depois o bronze, depois o ferro, depois parte de ferro, parte de barro. Você vê que ele vai perdendo valor, né? É como se realmente representasse a decadência da humanidade, né? É uma decadência. E é evidente que não só a decadência, mas a fragilidade, né? Então você tem um reino um pouco mais forte, digamos assim, vai se tornando mais frágil, cada vez mais frágil. E como nós falamos, essa é a tônica da história da humanidade. É decadência, é fragilidade, é os seres humanos tentando resolver o problema, mas na verdade cada vez piorando, porque eles não buscam, né? Nós não buscamos a solução, que é em Deus, que é no governo de Deus. E nós vamos ver aqui no final que essa vai ser a solução final. A solução final para o problema do pecado é Deus restaurando o seu reino, né? Ele restaurando o seu reino, né? Dentro daquilo que era a intenção de Deus lá no início, lá na criação, né? Era ele ser o governante desse povo, era ele ser o governante dos seres humanos, né? Então nós vamos ver isso restaurado, né? Quando esses reinos eles forem eliminados, né? Todo o reino terrestre, nós vamos ver isso aqui justamente na profecia de Daniel 7 fala isso, né? E é interessante quando a gente vê isso, porque em alguns momentos a gente vê a humanidade que parecendo que vai resolver o problema, né? A gente vê alguns momentos da humanidade que parece que a coisa vai melhorar, e depois vem um baque, depois a gente vê que a coisa piora, né? A lição ela aborda um momento muito interessante da chamada Belle Époque, né? Belle Époque, né? Ou Bela Época em português, que foi justamente no final do século XIX até o início do século XX, ali no final, ali no início, na verdade, no final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, você tem um momento ali de muita euforia, né? Um momento de desenvolvimento econômico, desenvolvimento
tecnológico, desenvolvimento científico, desenvolvimento cultural, na Europa principalmente, é evidente, né? É um momento de muita euforia, assim, onde havia uma expectativa, uma evolução, né, da civilização, digamos assim. É como se realmente os problemas tivessem sido resolvidos. É interessante isso, né? Parece que os problemas foram resolvidos. E aí você começa a ter justamente um momento ali do imperialismo que vai culminar na Primeira Guerra Mundial, que foi uma das grandes tragédias da humanidade. Então, logo no momento ali de expectativa, onde parecia que a sociedade ia melhorar, né, uma evolução da civilização, né, uma evolução cultural, tecnológica, científica, econômica, você tem justamente logo na sequência um baque para mostrar que a humanidade ela não melhorou. Você tem a Primeira Guerra Mundial, né, mostrando que as coisas não melhoraram. Pelo contrário, continuaram indo de mal a pior, porque não estão buscando a solução no reino de Deus, no governo de Deus. Né? A solução só está no governo de Deus. Só quando Deus ele for o governante desse mundo de forma definitiva é que as coisas irão solucionar. Né? Então, quando Jesus voltar, né, e mostrar que Ele é o governante desse mundo, ele é o Criador e o único legítimo rei desse mundo. E aí as coisas vão melhorar. As coisas vão retornar para aquilo que era o original da criação dos seres humanos. É interessante você ver, por exemplo, a Revolução Verde, né, que no Brasil ele ocasiona por volta de 1960. A Revolução Verde, nossa, a produção de alimento ela cresce exponencialmente. Né? Então você produz muito mais alimento. E por que a fome aumenta? Né? Você produz muito mais alimento e a fome aumentando, porque é a ganância dos seres humanos, é a ganância por riqueza, é a ganância por lucro. Então você consegue produzir mais, mas na verdade você produz para ganhar mais dinheiro, você não quer alimentar de verdade a população. Né? Então você veja como que avanços que parecem que seriam para melhorar a vida dos seres humanos, avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços econômicos, na verdade, né, a ganância dos seres humanos, a busca por poder, a busca por lucro, a busca por ser o melhor, a busca faz com que oprima cada vez mais aqueles que são mais vulneráveis. Né? Essa é a tônica. E aí você tem agora, por exemplo, a inteligência artificial, né, que promete melhorar muita coisa para a humanidade, promete melhorar muito o dia a dia dos seres humanos, promete melhorar muito a questão médica, por exemplo, né, melhorar muito, enfim, em vários setores para a humanidade. E aí eu te pergunto, né, diante de tudo que a gente vê na história da humanidade, realmente vai melhorar? Realmente vai trazer uma melhora, uma evolução da civilização, digamos assim? A história mostra o que há grande chance de acontecer. Né? Vai só servir para oprimir mais ainda. Vai só servir para gerar mais lucro para os gananciosos. Entende? Essa é a grande verdade, porque essa é a tônica da história da humanidade, é indo de mal a pior. Entende? É decadência. Mas haverá um momento onde as coisas serão solucionadas. Lá em Mateus 6:7, nós temos um texto, Mateus 24, 6 e 7, diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né? Então, porém, é o princípio das dores, como fala o texto. Nós sabemos que isso profeticamente está acontecendo e vai acontecer, mas não é o fim. Algo precisa acontecer para, de fato, né, o fim acontecer, o fim chegar. Lá em Daniel 7, então, nós temos também essa sucessão, né, de reinos, que na verdade são os mesmos reinos que são representados na estátua do sonho de Nabucodonosor. Né? São os mesmos reinos. Mas interessante que no início de Daniel 7, no verso 1 ao 3, um texto que a lição destacou, diz assim, né, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Então você tem, no início, né,
essa sensação de agitação, de turbulência, né? Os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e dentro dessa turbulência, né? A partir dessa turbulência, melhor dizendo, a partir dessa agitação, você tem então o surgimento dos reinos. Isso vai ter os animais, né? O leão, o urso, o leopardo, né? o grande animal feroz ali, e que representam os mesmos reinos lá de Daniel 2, na estátua do Nabucodonosor, né? Mas a ideia aqui, a lição traz a ideia de como esses reinos terrestres eles surgem, né? No meio de turbulência, de agitação, né? Então essa ideia do mar agitado, né? E justamente vai nos levar, né? Essa ideia, né, do caos, né? Como também eu separei aqui, né? Os poderes terrestres eles surgindo em meio a conflitos e caos, né? Fortalecendo-se por meio do domínio de outros seres humanos. E aí essa ideia, né, desse caos, dessa turbulência, a ideia do mar, nos remete diretamente a Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 15 e 16. Apocalipse capítulo 12, verso 15 e 16 diz assim: E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Né? Então, a tentativa ali, através da água, a ideia do mar, né? Tentando arrebatar a mulher, que nós já vimos em lições anteriores, que representa a igreja, né? Representa a igreja, o povo de Deus. Verso 16: E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio e o dragão lançaram da sua boca. Então você vê aqui uma oposição entre mar e terra, né? Mar, a ideia de turbulência, de agitação, de caos, e a terra, no caso, que vai receber a mulher, né? Vai receber a igreja, né? Que está no meio desse caos, no meio do mar, desse caos, dessa agitação, vai receber, representando então uma ideia de estabilidade. Né? Então a mulher, a igreja, o povo de Deus está no meio da agitação, né? No meio do mar, da agitação, do caos, da turbulência, e a terra então recebe a mulher, né? Representando uma certa estabilidade. Então você vê uma oposição, né? Do mar e da terra. Né? O mar ali são muitas nações, são agitadas, e a mulher então vai para a terra, que também dá a conotação de vazio, né? Um mar cheio, terra vazia. Né? Então, mar a gente sabe também que profeticamente significam povos, nações. Então a mulher sai desses povos, nações, agitação, turbulência, e vai para um lugar, né, menos habitado, digamos assim, mais vazio, representando estabilidade. Mas lá no capítulo 13, verso 1, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então você vê uma besta surgindo do mar, dessa ideia, desse lugar muito habitado, de agitação, turbulência, mas também a terra, né, que recebe a mulher, que é um lugar de estabilidade, que recebe a igreja, que recebe o povo de Deus. Lá também surge uma besta. Né? Então, mesmo nesse lugar, né, de estabilidade, também surge perseguição, também surge opressão. Né? A gente entende que justamente, né, nesse lugar, né, desabitado, que seria o novo mundo, né, a interpretação adventista dentro desse contexto, né, entende justamente que essa terra, né, esse lugar que é mais estável, é o novo mundo, né, que recebe o povo de Deus que estava sendo perseguido na Europa, né? Então eles vêm para o novo mundo, né? E aqui eles têm uma criação de uma terra mais estável, né? Onde tem liberdade, onde tem estabilidade, mas dentro desse meio de estabilidade e liberdade também surge a opressão, também surgirá a perseguição. Né? A gente entende que profeticamente essas são as ideias que esses textos querem nos trazer. Então é muito interessante quando a gente vai vendo, né, que Daniel ele fala um pouco disso, né, fala um pouco dessa agitação, do mar, da turbulência, do surgimento dos reinos, e aí você vê Apocalipse falando também, trazendo a mesma ideia, e a gente lembra lá da lição número 1, onde nós falamos que a ideia de estudar o contexto profético tem que ser dessa forma. Né? Você pega um pouco de uma parte, um pouco de outra parte da Bíblia, lembrando que Gênesis traz muitas ideias primordiais para entendermos o contexto bíblico por completo. Né? É assim que a gente vai aprendendo, assim que a gente vai estudando. É evidente que a gente está trazendo algumas ideias aqui que são às vezes um pouco mais complexas, né? Que demandam um estudo
prolongado para entendermos realmente todo esse contexto, né? Mas, basicamente, essa é a ideia que nós estamos aqui trazendo, né, das nações, né? Das nações que estão tentando, a cada geração, a cada época, né, se autogovernar, e estão indo de mal ao pior, e vai chegar um momento onde a gente precisa acabar com isso. É onde Deus vai dar um basta e vai finalizar com todas as nações do mundo e vai reinar, né? Jesus Cristo vai reinar como o único governante legítimo desse mundo. E aí, esse momento, nós temos lá em Daniel, capítulo 2, verso 34 e 35, Daniel, capítulo 2, verso 34 e 35, nós temos o seguinte: estavas vendo isso, dando continuidade ao sonho de Nabucodonosor, né? Tem a estátua e depois tem uma pedra que destrói a estátua, né? E aí estava aqui, então, Daniel 2, 34 e 35 diz assim: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então você tem uma pedra que vai e acaba com toda a estátua, né? Todos esses reinos, eles são eliminados, né? Mas a pedra, ela permanece. E aí o verso 44 e 45 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. E da maneira como viste que no monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então Deus, ele estabelecerá um reino que não passará. Um reino que não será mais substituído. A gente vê uma sucessão de reinos na história da humanidade, tentando resolver o problema do pecado. Mas isso vai acabar. E Deus, ele vai estabelecer um reino que jamais será substituído, porque o seu reino é o reino eterno. E é isso que Deus, ele quer para os seres humanos. Lá em Mateus 24:14, nós temos o seguinte: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembra que nós falamos de Mateus 24, 6 e 7? Alguns sinais ali que nós teríamos, mas não é o fim. O fim, ele virá quando esse evangelho ser pregado para todas as nações. Então virá o fim. Então Cristo estabelecerá o seu reino eterno, um reino que não vai passar. E esse é o desejo de Deus para conosco, que nós estejamos ansiosos, aguardando o reino de Deus. Nenhum reino nesse mundo solucionará os problemas do pecado. Nós falamos isso na lição da semana passada. Nenhum reino desse mundo solucionará os problemas que o pecado trouxe para o mundo. Nenhum reino. Nós falamos que sim, é importante, a nossa participação política, é importante, mas até que ponto vale a pena nós nos desfazermos das nossas amizades, das nossas famílias, da nossa igreja, por causa de governantes, quando na verdade somente o governo de Cristo resolverá o problema desse mundo? Então faço mais um apelo a você quanto a isso. Não permita que nada nesse mundo divida a igreja. Não permita que nada nesse mundo divida a sua família. Não perca os amigos, a oportunidade de contar sobre Jesus para o seu amigo por conta de governante que não vai solucionar o problema do pecado. Não vai solucionar, porque no final a intenção é poder, é ter poder. E é o que a gente vê na história da humanidade. A tônica da história da humanidade é decadência, é opressão, é desigualdade, é fome, é miséria. É a tônica da história da humanidade. Mas a solução chegará, e chegará em breve. Logo quando o evangelho for pregado para todo mundo. Então que nós possamos pregar o evangelho, para que logo Jesus volte e estabeleça o seu reino eterno,
pedra que esmiuçará todos os reinos e estabelecerá um reino eterno, firme, justo e de amor para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você e não deixe de participar do nosso sorteio. É só deixar o seu nome aqui no comentário, o seu nome e de onde você é, você estará automaticamente participando do sorteio. Daniel, eu não tenho Instagram, não vou ver o sorteio na semana que vem, não vou saber se eu ganhei. Vai sim, porque se você ganhar, eu vou vir aqui no seu comentário e vou dizer você foi contemplado com a assinatura da lição da Escola Sabatina, tá bom? Que Deus te abençoe, foi um grande prazer. A gente se vê então na lição de número 6. Na verdade, a gente se vê no resumo das 5 primeiras lições, ainda nessa semana, tá bom? Um grande abraço e até lá.